função afim ou função do primeiro grau. É toda função do tipo f de x igual a ax mais b, onde a e b são os chamados coeficientes. O a, coeficiente angular ou declividade, justamente porque ele vai ser o responsável pela inclinação do gráfico, que no caso da função afim será uma reta, e também o coeficiente b, que é o chamado coeficiente linear, que a propósito vai ser o ponto de corte da tua reta com o eixo y. A gente já fala disso. Sobre os coeficientes, a propósito, o a é um elemento do conjunto dos reais, exceto o zero, porque ele não pode ser nulo. Coeficiente b, aí sim, pertence aos reais, aí pode ser qualquer número real. O coeficiente linear também é chamado de termo independente, afinal de contas ele independe da variável x. A propósito, no mundo das funções, onde vemos f de x, leia-se y. Vamos a alguns exemplos. F de x igual a 2x mais 3. Coeficientes, coeficiente angular 2, coeficiente linear é aquele 3. Outro exemplo, g de x igual a menos x mais raiz de 7. Coeficiente angular ou declividade é menos 1, é o coeficiente ali na frente do x. E o termo independente ou coeficiente linear é raiz quadrada de 7. Mais um exemplo, y igual a x. Está aí uma função do primeiro grau, uma função afim, onde os coeficientes são coeficiente angular 1, coeficiente linear 0. Essa, aliás, é uma função especial e recebe naturalmente um nome especial. Famosa função identidade. Registra aí. A função identidade, a propósito, é comumente chamada de função bissetriz ímpar, justamente porque o gráfico que ela representa no plano cartesiano será bissetriz dos quadrantes ímpares, aqui, primeiro e terceiro quadrantes. É claro que o gráfico será esse, né, pessoal? Imaginem, se o x e o y são iguais, por exemplo, se o x vale 2, o y também tem que valer 2. Se o x vale menos 3, então o y também tem que valer menos 3. E assim por diante. Mais um exemplo. Função y igual a 3 quintos de x, ou 3x dividido por 5. Coeficiente angular, 3 quintos. Coeficiente linear, 0. A propósito, funções afim, cujo coeficiente linear é nulo, são também chamadas funções lineares. Ou seja, são as funções afim desse tipo. F de x igual a ax. A pertencente aos reais, mas diferente de 0. Graficamente, as funções lineares vão passar sempre pela origem do plano cartesiano. Seja a função crescente ou decrescente, não importa. Mais um exemplo de função aqui, também famosa. Y igual a menos x. Ou, nesse caso aqui, h de x igual a menos x. Essa é uma função bissetriz par. Coeficiente angular menos 1, coeficiente linear 0. Notem que ela é uma função, portanto, linear. E por que bissetriz par? Isso porque o seu gráfico cortará ao meio exatamente os quadrantes pares, o segundo quadrante e o quarto quadrante. Bissetriz, né, pessoal? Divide o ângulo exatamente ao meio. Reparem então, pessoal, que tanto a função identidade, que é a y igual a x, função bissetriz ímpar, né? Quanto a função bissetriz par, que é a y igual a menos x, elas são ambas funções lineares, justamente porque o termo independente aqui é nulo. E aqui uma observação, pessoal. Vamos olhar para a função f de x igual a b. Aqui o coeficiente angular é nulo, o que acaba por eliminar a variável da jogada, restando ali apenas uma constante b. E ela vai ter esse coeficiente b aí como um número real. Por exemplo, uma f de x igual a 4. Essa é a chamada função constante. Registra aí. E por que função constante? Ora, porque o seu resultado, né, o seu y, o seu valor, é sempre o mesmo, é sempre constante. Nesse caso, y igual a 4 geraria o gráfico exatamente assim, cortando aqui o eixo y em 4. Então, repare, qualquer ponto nessa função que a gente avaliar, ele vai ter um determinado x, mas o y sempre será 4, né? x1, y4. x2,
O y continua sendo 4. Justamente porque a lei dela é como se tivesse um 0 multiplicando o x aqui e mais 4. Então não importa o valor de x que introduzas aqui, né? Como ele está sendo multiplicado por 0, ele sempre vai se anular e o resultado, o y, será sempre 4. Função constante. Agora, não classifiquem a função constante como sendo uma função afim, tá, pessoal? A função constante, ela não é uma função afim, ela não é uma função do primeiro grau. Porque para ser função afim tem que ter um coeficiente angular aqui, ó, real, mas diferente de 0. E aqui na função constante a gente está justamente com o coeficiente angular nulo, né? Então não chamem de função afim. Ela é simplesmente a função constante. Valor numérico de uma função. Até agora acho que eu já consegui convencer vocês de que uma função afim tem como gráfico uma reta, né? Mas vamos enxergar aqui pelo valor numérico por que isso vai acontecer. Vou criar um exemplo aqui, essa função f igual a 2x menos 4. Façamos o valor numérico para f de 2. O que significa isso? Ora, o que é f de 2? Eu estou entrando na função com o número 2. Ou seja, no lugar do x eu coloquei 2. O que a função responde? Ela me dá como resultado, 2 vezes 2 dá 4, menos 4, ela vai dar como resultado 0. Qual é o significado disso? O x foi igual a 2 e o y deu 0. Ó, aqui está dizendo isso, f vale 0. Pessoal, f é y. Esse é o par ordenado 2, 0, ou seja, essa função corta o gráfico no par 2, 0. Vamos fazer um outro valor numérico aqui. Por exemplo, vamos pegar f de 1. Então eu estou entrando lá na função f e colocando no lugar do x o número 1. Quanto deu? Aqui ficou 2 menos 4 menos 2. Isso me dá o par ordenado 1 menos 2. 1 é o x, menos 2 é o resultado, é o y. Com esses dois pontos aí, a gente já pode fazer um traçado gráfico. Olha só, par 2 e 0 e o par 1 menos 2. Tá aí, com certeza o teu gráfico vai passar por esses dois pares ordenados, gerando uma reta tipo essa desenhada aí. Então, até o momento, os dois pontos que eu construí foram os pares 2, 0, o par 1 e menos 2. Vamos zerar o x para ver o que acontece. Coloca 0 no lugar do x, faz a conta. Quanto é que deu o y? Deu menos 4. Mais um par ordenado. Vamos ver se ele já está marcado aí pela reta. Olha, o 0 menos 4 aqui embaixo, ó. Ponto de corte com o eixo y. A propósito, o termo independente aqui vai sempre ser o ponto de corte com o eixo y, justamente pelo fato de que ali no eixo y, o valor da abscissa, o x, é 0. Valeu aí, meu povo, era isso que tínhamos para o momento. Até logo mais!